Dentro dessa perspectiva de academia, duas questões que eu queria pontuar para a gente poder encerrar é a ideia da autonomia do pensar, que é, na verdade, uma das frases marcantes, né, do nosso canal, do Pensando Alto, porque há muitos seminários, faculdades de teologia ainda que acentuam essa ideia de uma autonomia do pensar, mas que na verdade está debaixo de um guarda-chuva, debaixo de um dogma, de uma doutrinação, e aparentemente não há nenhuma autonomia aí, né? Você pode fazer, muitas pessoas fazem uma interpretação da história, né, dizendo, olha, esses povos precisam ter, ou precisavam ter autonomia para poderem crer. Então eles têm autonomia deles, o cristianismo tem autonomia de pensar, o Lutero queria uma autonomia, mas as outras pessoas acabaram ficando por debaixo dele, né? Não tem autonomia ali, né? Então, primeiro, o que é autonomia do pensar? O que você poderia falar isso para a gente? E também, numa segunda vertente, nós temos diversas teologias, e a academia, como é que ela soluciona diante do MEC hoje, né, da possibilidade agora que o MEC nos deu, né, de trabalhar academicamente a teologia, de ter uma língua só? É possível ter uma língua só diante de tantas teologias, de estudar tantas religiões, né? Como é que fica isso, né? É um sufoco danado, né? Eu me lembro uma vez você falando, imagine um congresso onde você senta, né, com um budista, um espírita, um protestante, um cristão e um católico, e aí um começa o discurso dizendo, bom, Deus, aí o budista vai olhar para ele e fala, Deus, como é que fica essa história, né, desse conjunto de teologias, e para se estudar isso de forma séria dentro da academia? Tá, eu vou responder de trás para frente. Primeira questão da teologia no MEC. Eu acho que vai acontecer o que acontece com as igrejas. Há uma metáfora na Bíblia para a igreja que é o corpo de Cristo. Esse corpo só tem orelha e é surdo, porque uma igreja não ouve a outra. E o que eu quero dizer, mesmo essa conversa de alteridade, isso não existe em nenhum nível da igreja. Porque se uma igreja ouvisse o que a outra fala, e ela parasse para pensar o que ela diz, em comparação com o argumento que as duas usam, de que é o Espírito, que é a Bíblia, eles vão perceber que o jogo é completamente equivocado, é jogo de doido. O fato de que as igrejas são plurais na sua teologia, mas são homogêneas no argumento que elas usam para serem plurais. Cada uma diz que a sua verdade é bíblica, é do Espírito Santo e é chancelada por Deus. Isso decorre do fato de que ela não vê a outra. Ela é completamente surda. Cada igreja é surda em relação à outra e não é o defeito de uma, é o defeito de todas. Então, assim como as igrejas vivem na surdez da fala do outro, eu acho que isso vai acontecer no MEC. Como o MEC fez uma condescendência, para mim é uma ação política de grupos teológicos, o fato da teologia estar no MEC. A academia não discutiu a teologia. Se a academia for consultada, ela vai ser terminantemente negativa, então ela não veio por consulta, não veio por audiências coletivas. Então as teologias vão se instalar surdas como são. Você vai entrar numa teologia cristã, vai ouvir de Deus, você vai numa teologia messiânica, vai ouvir das representações divinas dele, vai na Umbanda, e vai ser igualzinho, sem tirar nem pouco. Que para mim é absolutamente vergonhoso, para não usar a palavra ridículo, mas é o jogo que está instalado, então que cada um viva com a sua possibilidade. É mercado também, né? Você vê em que isso? sentido? É mercado porque oferece um produto mais do mesmo para poder fazer a reprodução, né, do próprio mecanismo doutrinário de determinada igreja, determinada comunidade. Né? Mas eu não vou reduzir a mercado, porque se fosse mercado, a gente faria o que o mercado faz. Por exemplo, o mercado não está muito se importando com o fundamentalismo de base da população brasileira. O mercado é LGBT. Você vê grandes empresas que afrontam essa base medieval brasileira porque é mercado. Então, se a gente reduzir a mercado esses projetos de teologia, eles vão inflacionar a fronteira, porque o que interessa é o público, mas não vai fazer. É o mercado sob controle da ideologia
daquele grupo, fechado, conservador. Eu diria que é feudo de poder. Então é manutenção de poder há 500 anos pela doutrina, desgraçada doutrina, que foi utilizada como o construtor de identidade. Como a gente se define por doutrina, a doutrina é projetada no fetiche, que é a Bíblia, legitimada em Deus, e aí fecha o gueto. A gente não sabe lidar com diferença. Mas o fato de não saber lidar com a diferença, para mim, não é o mais agravante. O mais agravante é a gente não conseguir se reconstruir ouvindo o outro. Porque se a gente, pelo menos, ouvisse o outro, não precisava levar ele a sério, bastava ver. Não é possível que esses dois discursos possam ser igualmente legitimados pelo mesmo Espírito, pela mesma Bíblia. E aí, em 2 segundos você percebe que tudo isso é fetiche e mitologia, mas como a gente não ouve. Bom, você sabe que eu também sou da área de arte cênica, e teve né, um programa de entrevista do Abu Janra, chamado Provocações. Eu gosto muito desse né? programa, adoro ele. E ele terminava a maioria das entrevistas perguntando ao entrevistador qual pergunta que você gostaria que eu tivesse feito e eu não fiz. Mas eu queria mudar um pouquinho. Qual pergunta que você gostaria que eu tivesse feito a você, eu não fiz, mas você também não sabe a resposta ainda. É a pergunta que o Haroldo me fez na minha banca de doutorado. Se houve um expurgo dos deuses, por que o nome de Elohim aparece em Gênesis 1 e o nome de Yahvé aparece em Gênesis 2? Por que eles não usaram Yahvé em Gênesis 1? Eu acho essa pergunta muito inteligente, pouca gente a faz, mas eu ainda não tenho uma explicação para ela. Essa pergunta decorreu do fato de que eu acatei a tese de Von Rad e de outros, que a palavra Elohim ali em Gênesis 1:2 não significa Deus. Então, Ruach Elohim seria vento tempestuoso, e não vento de Deus. Então, com isso, até o nome da divindade sai daquele pedaço do texto, mas de qualquer forma ele permanece no versículo 1. Aí, pelo versículo 1 que estaria, e aí o Haroldo perguntou, por que no princípio criou Elohim e não no princípio criou Yahvé, se o templo é de Yahvé? Pelo menos o templo vai ser dedicado a Yahvé? Aí é uma pergunta que eu ainda não tenho. Gostaria de ter uma resposta, mas ainda não tenho. Um bônus pra gente. Tem tradução da Bíblia Hebraica? Vai ter algum dia pelo Oswaldo Luiz Ribeiro? Se eu pudesse ser sustentado fazendo a tradução, eu parava de tudo o que eu faço e me dedicaria a traduzir a Bíblia Hebraica. Eu acho que a gente precisa de uma tradução independente no Brasil. Cada vez que lança uma Bíblia e a gente bate palma, eu não me animo. Eu sou capaz de apostar, eu vou te dar 10 versículos e esses 10 versículos vão estar tão traduzidos errado quanto todos os outros. E é batata, você vai estar traduzido errado. Então, eu acho que é necessário, como a Bíblia do Mack, são 3 exegetas, um deles é o Mack, Julius Theophilus Mack, que é uma Bíblia lá dos Estados Unidos, perfeita, eu encontrei ela na biblioteca do Seminário do Sul, perfeita, no verso que eu vou, ela está perfeitamente traduzida em relação ao hebraico. E eu não estou falando aqui da dificuldade de você traduzir essa planta, a gente não sabe qual planta é. Quando eu vou para discussões públicas sobre a dificuldade de traduzir a Bíblia, se reduz a isso, porque a gente não sabe que bicho é esse, aí você tem que falar que é um coisa. Eu fico olhando assim e falo, não é possível que a nossa discussão vai ser reduzida a isso. Porque os textos que estão traduzidos errados, é fácil, uma turma de primeiro ano corrige a tradução. Então eu acho que é necessário, eu acho que eu poderia ajudar, mas não tem condição de você sobreviver e fazer isso. Para eu sobreviver, eu trabalho na Unida e a demanda de trabalho que a gente tem é muito grande. O máximo que eu consigo fazer é traduzir um texto aqui, aí publico um artigo, tento fazer sério. O último artigo que eu fiz é do Salmo 23, se eu tiver certo, eu tenho que corrigir as traduções do Salmo 23. Mas quando eu me aposentar, talvez eu me dedique a isso. Quem sabe para não morrer de tédio. Oswaldo, muito obrigado aí. Obrigado, por tudo. E continuemos a jornada cheia de pedras. E bota pedra nisso. Eu queria terminar dizendo o que eu quase sempre digo em sala de aula. O pensamento autônomo é construído em risco, porque ele não pode se basear na autoridade. E o risco dele é sempre estar equivocado. Os pressupostos, os dados, os fatos, as conclusões, em algum momento você pode estar cometendo um erro.
Por isso eu acho que é fundamental a discussão pública, o debate público, mas sem pressupostos debaixo da mesa. Porque quando você vai para debates públicos, mas sem nudez, sem transparência, com cartas marcadas, é porque no fundo você não está aberto a rever alguma posição. Eu estou sempre aberto a rever posições, mas não porque é a posição de alguém. Eu acho que os fatos, os dados precisam estar em cima da mesa. E acho que é por isso que eu gosto de Bíblia hebraica. Você tem o texto. Não adianta, você pode espernear, usar a teoria que você quiser. Você vai lá no texto e está escrito. Pega o dicionário e traduz. Eu acho que esse nível de objetividade faz o trabalho com a Bíblia hebraica, para mim, bastante confortável. Porque há certas coisas que você sabe. Tem certas coisas que você acha. E tem certas coisas que você sabe que jamais vai saber. Então, o meu conforto de lidar com a Bíblia hebraica é porque tem um nível de discussão pública que é possível, porque você tem um texto, então você pode traduzir, eu posso traduzir e a gente discute. Eu acho que é A sinceridade é o sinal da autonomia do pensar. Ela não é a garantia de você estar certo. Você não pode jamais usar a sinceridade como desculpa para dizer o que você diz. A sinceridade é a condição subjetiva para você aparecer em público. Eu acho que para você falar em público, a condição tem que ser, você tem que ser sincero. Agora, você pode ser sincero e estar todo equivocado, porque a sinceridade não é garantia de nada. Então, a sinceridade do seu deuteragonista é tão importante, porque há duas fragilidades. O casamento é uma fragilidade, a gente nunca é mais frágil do que diante do nosso cônjuge. O nosso cônjuge tem a gente na mão, pode nos ferir de modo incurável, porque você se fragiliza totalmente diante dele, e um debate público. Eu acho que as encenações de debate público se dão por isso, a gente não confia mais em ninguém. Então você sempre ouve o outro como se o outro tivesse com uma faca. E sem essa disposição para a sinceridade e para a transparência, o debate público não existe, a pesquisa não existe, porque é tudo fraudulento. E talvez essa seja a maior perda dos tempos em que a gente vive, e acho também que a pós-modernidade é uma tentativa de curar isso, já que não há verdade, já que não há objetividade, cada um pode ficar quartelado nos seus valores, nem a realidade. Você fica quartelado nos seus valores, nos seus conceitos, não vai ser ferido, não precisa ferir ninguém. Acho que já deu, né? Ótimo. Bom, quem quiser também conhecer mais os textos do professor Oswaldo, tem o site dele, ouvir o evento e vários textos trabalhados pelo professor, e tem também a rede social, o Facebook, onde quase que diariamente existem boas provocações lá, e além também de livros publicados pelo professor Oswaldo. Obrigado mais uma vez, Oswaldo. E para não dizerem que eu não falei de flores, fora Temer. Fora Temer. Obrigado. Se bem que eu acho que não vai acontecer, mas